gostaria de saudar as irmãs com a mesma saudação que o apóstolo Pedro fez em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O título da nossa mensagem de hoje é: A vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu enviado. Na mensagem anterior, nós meditamos em 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nós vamos ler agora apenas o versículo 2 para lembrarmos um pouco da última mensagem. Então, está escrito assim: Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nós vimos que a própria vida de Deus, a vida eterna de Deus, foi manifestada em Jesus Cristo. A própria vida de Deus, com seus atributos e tudo o que decorre disso. Agora nós vamos ler no Evangelho de João, o capítulo 17, versículos de 1 a 3. Está escrito assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é um trecho daquela oração maravilhosa que o Senhor Jesus fez pouco antes de ser entregue para morrer. Então, Jesus, no versículo 3, aqui do capítulo 17, ele define vida eterna da seguinte forma: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, Jesus define vida eterna dizendo que vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Então, para termos a vida de Deus, precisamos conhecê-lo. É claro que conhecer Deus aqui traz um sentido de ter intimidade com Deus. É um conhecimento profundo. Não é simplesmente ter informações sobre Deus, saber da sua existência, ter estudado muito sobre Deus, mas é ter um conhecimento que te faz ter comunhão com Ele e que te leva a ser transformado à imagem do seu Filho eterno. Vida eterna é conhecer Jesus Cristo, aquele a quem Deus enviou, porque sem Jesus Cristo não podemos conhecer Deus. Esse conhecimento de Deus e de Jesus Cristo te leva a ser uma nova criatura, te leva a um novo nascimento pelo Espírito de Deus. Mas como sabemos que conhecemos a Deus e que temos a vida eterna? João, quando escreveu o seu Evangelho, ele nos mostra, no capítulo 20, versículo 31, o objetivo, o propósito com que ele escreveu o seu Evangelho. Então ele diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito de João, ao escrever o seu Evangelho, foi mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando João escreveu também a sua primeira carta, ele também tinha um propósito. Então, em 1 João, capítulo 5, versículo 13, ele nos mostra qual foi o propósito com que ele escreveu esta sua primeira carta. Ele diz: Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então João escreveu esta carta para que os crentes pudessem fazer uma avaliação de si mesmo e saber se eles têm a vida eterna.
Em outras palavras, para não serem enganados nem por si mesmos e nem pelos outros, mas para que os crentes pudessem ter parâmetros, para que nós pudéssemos ter parâmetros para fazer essa avaliação, para sabermos se temos a vida eterna, se temos em nós a vida de Deus. Então, João traz alguns testes para que, na prática, nós possamos ver se temos a vida eterna, se temos a vida de Deus. Voltando então ao nosso tema, Jesus disse que a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, que foi por Deus enviado. Vejamos então o que João escreve na sua carta, que nos vai fazer entender melhor essa definição que Jesus trouxe de vida eterna. Na primeira carta, então, de João, no capítulo 2, versículos de 3 a 6, está escrito assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, João diz que nós sabemos que conhecemos a Jesus se guardarmos os seus mandamentos. Se não guardarmos os seus mandamentos, significa que não conhecemos a Jesus. Então, não temos vida eterna. Então, conhecer Deus e Jesus é guardar os seus mandamentos. Esse é um dos aspectos que João coloca de uma forma prática para que nós possamos entender melhor essa verdade que o Senhor Jesus mesmo nos ensinou. João diz também que quem guarda os mandamentos tem o amor de Deus aperfeiçoado nele. E finaliza dizendo que devemos andar como Jesus andou. Também na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito assim: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aqui nesse trecho, João está dizendo que quem peca deliberadamente não conhece a Jesus, não conhece a Deus, porque Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, quem peca deliberadamente não conhece a Jesus e não tem a vida eterna, porque em Jesus não há pecado. Outra passagem ainda da primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, está escrito assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João diz que o amor é de Deus. Portanto, quem ama é nascido de Deus, então tem o novo nascimento e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem tem o amor de Deus conhece a Deus e tem a vida eterna. Fica então muito claro que conhecer Deus não é simplesmente ter informações sobre Deus ou até mesmo crer na existência de Deus, mas é ter intimidade com Deus e ser transformado por esse conhecimento, ser nascido de novo. Satanás sabe da existência de Deus e até crê em Deus, como diz Tiago, lá na sua carta, no capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Contudo, o diabo não conhece a Deus, por isso não tem a vida eterna de Deus. O diabo está em trevas, nele não há luz, não há a vida de Deus, ele não conhece a Deus. Agora nós vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 8, versículos 10 e 11. A palavra de Deus diz assim:
Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O autor de Hebreus está citando uma profecia de Jeremias a respeito da nova aliança. Essa nova aliança foi estabelecida por Jesus Cristo. Nessa nova aliança, os mandamentos do Senhor agora estão colocados na nossa mente e escritos no nosso coração. Como está escrito lá em Hebreus: Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E isso tudo pelo Espírito Santo de Deus. E nesta nova aliança está dito que ninguém dirá ao seu irmão: Conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, esse conhecimento de Deus é uma característica da nova aliança. Esse conhecimento de Deus posto nos nossos corações, que implica em guardar os mandamentos do Senhor. E isso, é claro, por meio de Jesus Cristo e pelo seu Espírito Santo. Toda a palavra de Deus enfatiza essa busca do conhecimento de Deus. E, muito em especial, as páginas do Novo Testamento. Eu gostaria de citar apenas algumas passagens do Novo Testamento, mas o Novo Testamento, em praticamente, poderia dizer, em todos os seus livros, enfatizam essa busca do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Vamos ler então 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Essa passagem nós lemos na última mensagem trazida às irmãs. Fala assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, Deus, pelo seu poder, nos deu tudo o que precisamos para ter a vida eterna, para ter a vida de Deus, uma vida piedosa. E um desses meios que é dito aqui é pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O apóstolo Paulo também, em suas cartas, traz essa mesma verdade. Nós vamos citar aqui a carta de Paulo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, Deus fez resplandecer nos nossos corações a glória do Evangelho de Jesus Cristo para que nós tivéssemos o conhecimento da glória de Deus, para que pudéssemos conhecer Deus, para que pudéssemos ter a vida eterna, a vida de Deus. Também lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos de 8 a 11, está escrito assim: E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória para ganhar a Cristo. E no versículo 10, fala para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele considerou tudo como perda, todo o seu currículo como perda pela excelência do conhecimento de Cristo. Paulo considerava isso algo muito precioso para ele, era o seu tesouro mais precioso.
e ele deixou tudo pelo conhecimento de Cristo. E ele continua, e ele fala para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição. Então, irmãs, vida eterna é isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. São palavras do nosso próprio, do nosso Salvador. Que possamos deixar que essa palavra de Jesus entre no nosso coração, que venhamos a buscar com toda diligência e amor o conhecimento transformador de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu comecei esta mensagem lendo uma saudação de Pedro na sua segunda carta. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. E eu gostaria de terminar com as palavras de despedida de Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Ele se despede dos irmãos assim: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, e segundo Pedro, na sua saudação inicial, o que ele diz? Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas. De que forma? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E ele finaliza: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós alcançamos graça diante de Deus e paz pelo conhecimento dele e do nosso Senhor Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém.